A sirene da ambulância cortou o silêncio da madrugada. Maria Santos acordou sobressaltada no sofá da sala, ainda vestida com o uniforme azul de faxineira. Tinha adormecido esperando o filho mais velho, Rafael, voltar do trabalho noturno na padaria. O relógio na parede marcava 3:30 da manhã. Mãe, aconteceu alguma coisa? Júlia apareceu na porta do quarto, os cabelos desalinhados. Não, filha. Volta a dormir. Maria ajeitou o uniforme amassado. Daqui a pouco tenho que sair. Mesmo. Mais uma noite mal dormida. Mais um dia que começaria antes do sol nascer. Aos 45 anos, Maria carregava nos ombros o peso de uma família que dependia inteiramente dela desde que Roberto morreu naquele acidente terrível na obra. 2 anos já haviam passado, mas a dor ainda morava no peito como um inquilino que se recusa a sair. No banheiro minúsculo, lavou o rosto com água gelada. No espelho rachado, via uma mulher cansada, mas determinada. As mãos calejadas contavam a história de incontáveis pisos esfregados, banheiros limpos, móveis encerados. Cada marca era uma conta paga, um prato na mesa, um uniforme escolar comprado. Bom dia, família Santos. Rafael entrou pela porta da frente, trazendo o cheiro de pão fresco nas roupas. Aos 22 anos era a imagem do pai alto, moreno, sorriso fácil, apesar das dificuldades. Como foi o plantão? Tranquilo. O seu Antônio disse que posso ficar com uns pães que sobraram. Colocou uma sacola na mesa da cozinha. E como está o nervosismo para hoje? Maria franziu as sobrancelhas. Que nervosismo? Mãe, hoje você vai começar a trabalhar na casa dos Cavalcanti, a mansão no Jardim Europa que você conseguiu através da Dona Conceição. Era verdade. Maria havia esquecido por um momento. Depois de 3 meses limpando escritórios no período noturno e faxinando casas de dia, finalmente conseguiram um emprego fixo. Uma casa só, salário melhor, carteira assinada. A recomendação da patroa anterior, Dona Conceição, havia aberto essa porta. É uma família importante, mãe, continuou Rafael, servindo café para todos. O Eduardo Cavalcanti tem uma empresa de construção civil. A mulher é médica, tem gêmeos pequenos. Pedro, de 18 anos, apareceu bocejando. Ela vai cuidar de crianças agora? Não, vou continuar sendo faxineira, Maria corrigiu. Eles têm babá para as crianças. Meu trabalho é manter a casa limpa. 3 pães franceses para 4 pessoas. Maria pegou apenas meio. Vocês comem, eu almoço lá mesmo. Mãe, Júlia protestou. Não discute comigo, menina. Vocês precisam estudar, trabalhar. Eu já comi. Mentira, mas uma mentira necessária. Maria Santos havia aprendido que mães mentem todos os dias sobre não estar com fome, sobre não estar cansada, sobre não sentir medo do futuro. Eram mentiras cheias de amor. Às 6 da manhã já estava no ponto de ônibus. 3 conduções até chegar ao Jardim Europa. Enquanto o ônibus cortava a cidade ainda sonolenta, Maria olhava pela janela as casas que mudavam gradualmente. Os prédios populares davam lugar a sobrados, depois a casas maiores, até chegarem às mansões com muros altos e portões eletrônicos. A casa dos Cavalcanti era uma dessas que ela só havia visto em revistas. 3 andares, jardim impecável, piscina que brilhava como uma joia azul no quintal, 2 carros importados na garagem, uma BMW preta e uma Mercedes branca. Você deve ser a nova faxineira. A voz veio de cima. No alto da escadaria de mármore, uma mulher loira desceu com passos firmes. Cristina Cavalcanti tinha aquela beleza gelada das capas de revista magra, elegante, olhos azuis que pareciam avaliar cada pessoa como se fosse um móvel fora do lugar. Sim, senhora, Maria Santos. Eu sou a doutora Cristina. Algumas regras básicas. Você trabalha das 7 às 5 com 1 hora de almoço. Não mexe nos meus remédios do consultório em casa. Não conversa com as crianças além do necessário e, principalmente, sua voz ganhou um tom mais duro. Descrição total sobre o que vê e ouve aqui. Entendido? Sim, senhora. Eduardo está viajando a trabalho. Volta amanhã. As crianças estão na escola. Voltam às 2. A Yolanda, a babá, cuida delas. Seu trabalho é apenas limpeza. Cristina consultou o relógio caro no pulso. Tenho cirurgia em 1 hora. A rotina está na cozinha. E saiu,
deixando no ar um perfume caro e uma sensação de frieza que fez Maria apertar o uniforme contra o corpo. Aproveitando que estamos conhecendo essa nova fase da vida da Maria, me conta nos comentários, de qual cidade você me acompanha? Quero muito saber de onde essa história chega até você. A casa era ainda maior por dentro. Pisos de mármore que refletiam a luz como espelhos, quadros caros nas paredes, móveis que provavelmente custavam mais que o aluguel de um ano da Maria. Mas havia algo estranho ali. Para uma casa tão grande e rica, parecia vazia, fria, como se fosse um museu e não um lar. Na cozinha, encontrou a lista de tarefas. Letra miúda, papel timbrado, instruções detalhadas sobre cada cômodo. Cuidado especial com o escritório da doutora Cristina. Não mexer em papéis. Quarto do casal. Trocar roupa de cama 2 vezes por semana. Piscina, limpeza diária. Maria suspirou, amarrou o avental e começou a trabalhar. Era um recomeço. Tinha que dar certo. Sua família dependia disso. E se você gosta desse tipo de história, aproveita e se inscreve aqui no canal para acompanhar as próximas. 2 horas depois, Maria já havia limpado o andar térreo inteiro quando ouviu o barulho de uma chave na porta. Eram 2 da tarde. As crianças voltando da escola. Yolanda, cadê você? A voz aguda ecoou pelo hall de entrada. Maria espiou discretamente da cozinha. 2 pequenos idênticos entraram correndo, uniformes amarrotados, mochilas jogadas no chão de mármore, cabelos castanhos desalinhados, olhos escuros brilhantes de energia, infantil. Lucas e Lara, 8 anos, gêmeos que pareciam ter acabado de sair de um parque de diversões. Yolanda! Gritaram novamente. Uma mulher cansada apareceu descendo as escadas, cabelos grisalhos presos num coque frouxo. Desculpem, crianças. Estava arrumando o quarto de vocês. A mamãe já voltou? Perguntou Lara, tirando os sapatos e deixando-os largados. Ainda não, querida. A cirurgia deve demorar. E o papai? Também não. Volta amanhã da viagem. Maria viu a decepção passar, rapidamente pelos rostinhos. Era um olhar que conhecia bem. O mesmo que via nos próprios filhos quando eram pequenos, e ela precisava trabalhar até tarde. Posso ir na piscina? Lucas já estava tirando o uniforme ali mesmo no hall. Depois do lanche, Lucas. E não pode ir sozinho, você sabe. Por que não? Eu sei nadar. Regras da sua mãe. Yolanda suspirou. Venham, vou esquentar o almoço de vocês. Passaram pela cozinha e Maria fingiu estar ocupada organizando os produtos de limpeza. Lara parou e a encarou com curiosidade. Quem é você? Eu sou a Maria, trabalho aqui agora, cuidando da limpeza. Você é nova babá? Lucas se aproximou interessado. Não, querido, sou faxineira. A Yolanda é que cuida de vocês. Ah, a decepção foi visível. Você parece legal. A Yolanda é legal também, mas ela está sempre cansada. Lucas, Yolanda repreendeu. Não fala assim, mas é verdade. Lara defendeu o irmão. Você sempre diz que está cansada, e a mamãe sempre diz que está ocupada, e o papai sempre diz que está trabalhando. Um silêncio constrangido se instalou. Maria sentiu o coração apertar. Conhecia bem essa solidão infantil, aquela sensação de que todos os adultos ao redor estavam sempre fazendo outra coisa, sempre com pressa demais para dar atenção. Bem, Maria disse suavemente, eu vou estar aqui todos os dias. Se vocês precisarem de alguma coisa e a Yolanda estiver ocupada, podem me chamar. Os olhinhos dos gêmeos se iluminaram. Sério? Lucas perguntou. Claro, mas só depois que perguntarem para a Yolanda primeiro, tá bom? Tá bom, os dois responderam em coro. Yolanda sorriu grata. Obrigada, Maria. Às vezes eles ficam muito agitados e eu... Imagino. Crianças têm energia de sobra. Enquanto Yolanda esquentava a comida, Maria continuou seu trabalho, mas de ouvido atento. As crianças conversavam entre si, contando sobre a escola, brigando por besteiras, rindo alto. Sons que faltavam naquela casa grande e... silenciosa. Yolanda, posso ligar para a mamãe? Perguntou Lara. Ela está operando, querida, não pode atender. E para o papai? Está em reunião importante. Também não pode. Eles nunca podem. Lucas murmurou, empurrando a comida no prato. Não fala assim, Lucas. Yolanda tentou soar firme, mas Maria percebeu o cansaço na voz. Seus pais trabalham muito para dar tudo de bom para vocês.
Mas a Laurinha da escola disse que a mãe dela vai no parque todo sábado com ela. E o Miguel disse que o pai dele ensinou ele a andar de bicicleta. Vocês têm a bicicleta mais cara da turma, Yolanda argumentou, mas ninguém ensinou a gente a andar direito. Lara disse baixinho. Maria fingiu não ouvir, mas cada palavra era como uma facada no peito. Crianças ricas, casa linda, tudo que o dinheiro podia comprar. Mas faltava o que não se compra. Tempo, atenção, carinho genuíno. Às 4 da tarde, Cristina chegou. Os saltos altos anunciaram sua presença antes mesmo dela aparecer. Crianças! Sua voz ecoou pela casa. Onde vocês estão? Lucas e Lara correram para o hall. Mamãe, não grudem em mim. Estou com a roupa do hospital. Cristina se esquivou dos bracinhos estendidos. Yolanda, dê banho neles. Estão sujos. Como foi a escola hoje? Perguntou mais por obrigação que por interesse genuíno. A professora disse que meu desenho foi o mais bonito. Lara se empolgou. Que bom. Yolanda, não esquece do remédio do Lucas às 6. Que remédio? Maria não resistiu perguntar. Cristina a encarou com frieza. Problemas de atenção, nada que te interesse. Depois para Yolanda. E você não precisa responder perguntas da faxineira sobre meus filhos. O rosto de Maria queimou de vergonha. Mas ela engoliu a resposta ácida que subiu na garganta. Sim, doutora, Yolanda murmurou. Mamãe, você pode brincar com a gente hoje? Lucas tentou novamente. Tenho que revisar uns exames. Depois jantamos juntos, está bem? Mas Maria viu Cristina subir direto para o escritório e fechar a porta. O jantar juntos nunca aconteceu. Às 8 da noite, quando Maria estava terminando de limpar a cozinha, viu Yolanda servindo a janta das crianças sozinhas na mesa grande da sala de jantar. Cristina jantou no escritório vendo televisão. Os gêmeos comeram em silêncio, balançando as perninhas nas cadeiras altas demais para eles. De vez em quando, olhavam para a escada, como se esperassem alguém descer e se juntar a eles. Ninguém desceu. Quando Maria foi embora naquela noite, carregava no peito uma sensação estranha. Indignação misturada com tristeza. Aquelas crianças tinham tudo e não tinham nada ao mesmo tempo. No ônibus de volta para casa, pensou nos próprios filhos. Pobres, mas nunca sozinhos, nunca esquecidos. Algumas riquezas, Maria estava descobrindo, eram apenas uma ilusão dourada. A rotina se estabeleceu rapidamente. Maria chegava às 7, Cristina saía para o hospital, as crianças iam para a escola, voltavam, às 2, e a dança diária da solidão infantil recomeçava. Eduardo Cavalcante havia voltado da viagem, mas sua presença pouco mudava a dinâmica da casa. Aos 50 anos, Eduardo era um homem bonito, cabelos grisalhos bem cortados, ternos caros, mas havia uma tristeza nos olhos que ele tentava esconder atrás de sorrisos protocolares. Passava a maior parte do tempo trancado no escritório, atendendo telefones, fechando contratos, construindo prédios, enquanto a própria família desmoronava. Bom dia, Maria. Cumprimentava educadamente, mas nunca parava para conversar. Era Yolanda quem carregava o peso real da criação dos gêmeos. Aos 60 anos, a babá trabalhava para os Cavalcante há 5 anos, desde que as crianças eram pequenas. Maria logo percebeu que a mulher estava no limite. Não aguento mais, confidenciou numa tarde, enquanto as crianças brincavam no quintal. Eles são bons meninos, mas é muita responsabilidade para uma pessoa só. Os pais não ajudam. Yolanda olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhas. A doutora vive no hospital. Quando está em casa, só pensa no consultório particular que quer abrir. E o senhor Eduardo suspirou. Ele ama os filhos, mas não sabe como demonstrar. Sempre foi assim. Maria observava tudo calada, mas cada dia via mais detalhes perturbadores. Lucas realmente tomava remédio para problemas de atenção. Um comprimido forte que o deixava quieto e apático. Lara desenvolvia uma ansiedade crescente, roendo as unhas até sangrar, perguntando toda hora se havia feito alguma coisa errada. Por que o Lucas precisa desse remédio? Maria perguntou a Yolanda numa tarde. A doutora disse que ele é muito agitado, atrapalha na escola. Mas ele é uma criança de 8 anos. É normal ser agitado. Eu penso igual a você, Yolanda sussurrou. Mas não posso questionar. Ela é médica.
Maria começou a notar que Lucas era uma criança completamente diferente antes de tomar o remédio. Pela manhã, antes da medicação, ele era curioso, brincalhão, cheio de perguntas. Depois do comprimido, virava um bonequinho quieto, olhos vidrados, sem energia para nada. Tia Maria, Lara se aproximou dela uma tarde, enquanto limpava a sala. Você tem filhos? Tenho 3, Rafael, Pedro e Júlia. Eles brincam com você? Quando dá tempo, sim. Seus filhos tomam remédio para ficar quietinhos? A pergunta foi como um soco no estômago. Não, querida. Por quê? O Lucas não gosta do remédio. Ele fica triste depois. Mas a mamãe disse que ele precisa. Maria se abaixou na altura da menina. E você? Como se sente? Eu tenho medo. Medo de quê? De fazer a mamãe ficar brava. Ela fica brava quando fazemos barulho, quando sujamos alguma coisa, quando choramos. Os olhinhos se encheram de lágrimas. A gente tenta ser bonzinho, mas nunca consegue. Naquela noite, Maria chegou em casa com o coração pesado. Encontrou Júlia estudando na mesa da cozinha. Rafael assistindo TV no sofá pequeno. Pedro tocando violão no quarto. A casa era humilde, apertada, mas cheia de vida. Como foi o dia, mãe? Júlia perguntou sem tirar os olhos dos livros. Difícil, filha. Problemas com a patroa nova? Maria hesitou. Não costumava falar sobre o trabalho em casa, mas precisava desabafar. São 2 crianças esquecidas. Rafael baixou o volume da TV. Como assim? Tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas não tem carinho, atenção. Os pais vivem ocupados. Demais para elas. Triste, Pedro comentou do quarto. Pelo menos quando o papai era vivo, mesmo trabalhando tanto, sempre brincava com a gente nos domingos. Era verdade. Roberto Santos podia chegar em casa coberto de poeira da construção civil, exausto, mas sempre encontrava energia para contar uma história, ajudar com a lição, fazer uma brincadeira boba que arrancava risadas de todos. O dinheiro não compra tudo, né, mãe? Júlia disse, abraçando Maria por trás. Não, filha, não. Compra. Na manhã seguinte chegou cedo como sempre. A casa estava em silêncio até ouvir gritos vindos do andar de cima. Eu já disse que não quero esse barulho de manhã. A voz de Cristina ecoou pela casa. Maria subiu discretamente para ver o que acontecia. Desculpa, mamãe. Lucas chorava no corredor, ainda de pijama. Eu só estava brincando com meus carrinhos. Você acordou todo mundo. Seu pai tem reunião importante hoje. Cristina, não precisa gritar com o menino. Eduardo apareceu da suíte ajeitando a gravata. Não precisa? Ele fez barulho às 6 da manhã. Já não basta eu trabalhar 12 horas por dia. Ainda tenho que aturar isso em casa? Ele é uma criança. Uma criança mimada. Por isso que ele precisa do remédio, para aprender a se controlar. Maria viu Lucas encolher-se contra a parede como um animalzinho assustado. Lara apareceu na porta do quarto, também em lágrimas. Yolanda! Cristina gritou. Venha buscar essas crianças. A babá apareceu, correndo ainda vestindo o roupão. Desculpe, doutora, eu estava preparando o café. Eu não quero desculpas, eu quero silêncio nesta casa. Eduardo tentou intervir novamente. Cristina, eles só estavam brincando. Você não entende por que não está aqui. Eu que aguento eles o dia todo. Você não aguenta ninguém. A voz saiu mais alta que Maria pretendia. Todos se viraram para ela. O silêncio foi ensurdecedor. Com licença. Cristina desceu um degrau, os olhos frios como gelo. Desculpe, doutora. Não era para ter falado. Não era mesmo. Você foi contratada para limpar, não para dar opinião sobre a educação dos meus filhos. Cristina, Eduardo começou. Eduardo, essa mulher acabou de me desrespeitar na minha própria casa. Maria sentiu o sangue subir à cabeça. Viu Lucas e Lara olhando para ela com esperança, como se alguém finalmente tivesse coragem de defendê-los. Eu peço desculpas, doutora, mas elas são apenas crianças. Precisam brincar, fazer barulho. É natural. Natural? Você tem formação em pediatria para me dizer o que é natural? Tenho 3 filhos e sei reconhecer quando uma criança está sofrendo. O tapa veio tão rápido que Maria não teve tempo de desviar. Fora da minha casa. O grito de Cristina ecoou por toda a mansão. O eco do tapa ainda ressoava pelos corredores quando Eduardo finalmente reagiu. Cristina, que absurdo é esse? Absurdo é essa faxineira se meter na educação dos nossos filhos. Cristina tremia.
de raiva, a mão ainda vermelha do golpe que desferira no rosto de Maria. Maria segurou a face ardendo, mas manteve a dignidade. Olhou para Lucas e Lara, que assistiam a tudo paralisados de medo, e depois para Eduardo, que parecia genuinamente chocado com a atitude da esposa. Eu vou embora, disse Maria com voz firme. Mas antes quero que vocês saibam que essas crianças merecem coisa melhor. Saia, agora. Cristina avançou em direção a Maria. Pare. Eduardo se colocou entre as duas. Cristina, se controle. Eu não vou me controlar. Esta mulher invadiu nossa privacidade, desrespeitou nossa autoridade. Ela defendeu duas crianças mimadas que você não sabe educar. Lucas começou a chorar alto. Lara correu para abraçar o irmão. Yolanda tentou consolá-los, mas também estava em lágrimas. Olha o que você causou. Cristina apontou para Maria. Vê o transtorno? Por isso que eles precisam de disciplina. Maria pegou a bolsa na cozinha, mas antes de sair se abaixou na altura dos gêmeos. Lara, Lucas, vocês não fizeram nada de errado, tá bom? Vocês são crianças lindas e merecem ser felizes. Você não vai mais voltar? Lucas soluçou. Eu queria poder ficar, querido, mas... Saia da minha casa. Cristina desceu as escadas como uma fúria. Eduardo acompanhou Maria até a porta. Maria, eu... Sinto muito. Ela não deveria ter batido em você. Senhor Eduardo, com todo respeito, suas crianças precisam de pais presentes. O dinheiro não substitui carinho. Eu sei, eu tentarei conversar com Cristina. Não é só conversar, senhor. É mudar. Lucas não deveria tomar aquele remédio. Lara não deveria viver com medo de ser criança. Eduardo baixou os olhos. Não é tão simples. É sim. Amor é simples. Complicado é viver sem ele. Maria saiu pela porta da frente, caminhando pela rua arborizada do Jardim Europa, com a dignidade de uma rainha, mesmo com o rosto ainda ardendo e o coração despedaçado. No ônibus de volta para casa, as lágrimas finalmente vieram. Não era só pelo emprego perdido, era pela sensação de impotência, por ter que deixar duas crianças nas mãos de quem claramente não entendia do amor. Mãe, que isso no rosto? Júlia perguntou assim que Maria entrou em casa. Nada, filha. Não me diga que é nada. Alguém bateu na senhora. Rafael e Pedro pararam o que estavam fazendo e se aproximaram. Foi a patroa? Rafael perguntou, os punhos já cerrados. Deixa pra lá, filho. Deixa pra lá. Nada. Ninguém bate na minha mãe. Rafael, senta aí. Maria respirou fundo. Eu vou contar o que aconteceu, mas quero que vocês me prometam uma coisa. Não vão fazer nenhuma besteira. Contou tudo. A frieza de Cristina, a ausência de Eduardo, o remédio de Lucas, o medo de Lara, o confronto da manhã. Essa mulher é um monstro, Júlia disse indignada. E agora? Como vamos pagar as contas? Pedro perguntou preocupado. Eu arrumo outro emprego, sempre arrumei. Mãe, a senhora fez a coisa certa. Rafael segurou a mão dela. Papai ficaria orgulhoso. Era verdade. Roberto sempre dizia que existiam coisas que o dinheiro não podia comprar, e uma delas era o direito de abaixar a cabeça para a injustiça. Enquanto isso, na mansão dos Cavalcanti, o clima estava pesado. Eduardo trancou-se no escritório depois de uma discussão feia com Cristina. Yolanda tentava acalmar as crianças, que não paravam de perguntar pela tia Maria. Por que a mamãe bateu na tia Maria? Lara perguntou pela 10ª vez. Porque a mamãe estava nervosa, querida. Mas adulto não pode bater, Lucas disse. A professora sempre fala isso. Vocês não podem ficar falando da Maria. Yolanda se corrigiu. Sua mãe não gosta. Eu não gosto da mamãe, Lara sussurrou. Lara, não fala assim. Mas é verdade. Ela é má. E o papai não protege a gente. À noite, Eduardo tentou conversar com os filhos na hora do jantar, mas eles estavam quietos, desconfiados. Lucas recusou-se a tomar. O remédio. Eu não quero ficar igual boneco, disse cruzando os bracinhos. Lucas, você precisa tomar, Cristina insistiu. Não, a tia Maria disse que eu sou normal assim. A tia Maria não entende nada de medicina, mas ela entende de criança. Lara defendeu o irmão. Chega! Cristina bateu o punho na mesa. Eu não quero mais ouvir o nome dessa mulher nesta casa. As crianças se entreolharam e subiram para o quarto em silêncio, mas Eduardo viu algo nos olhinhos delas que nunca havia visto antes. Desafio.
Pela primeira vez na vida, seus filhos estavam questionando a autoridade da mãe. E no fundo do coração, ele sabia que Maria estava certa. Na semana seguinte, Eduardo contratou uma nova faxineira, uma senhora mais velha, sisuda, que fazia o trabalho sem questionar nada. A casa voltou ao silêncio de sempre, mas agora era um silêncio diferente, mais pesado, mais triste. Lucas voltou a tomar o remédio, mas desenvolveu uma apatia ainda maior. Lara começou a ter pesadelos, acordando de madrugada gritando. São apenas ajustes, Cristina disse para Eduardo quando ele manifestou preocupação. Logo eles se esquecem dessa história. Mas crianças não esquecem facilmente de quem lhes mostrou amor verdadeiro. E Eduardo, mesmo tentando se convencer do contrário, também não conseguia esquecer das últimas palavras de Maria. Amor é simples. Complicado é viver sem ele. A cada dia que passava, essas palavras ecoavam mais forte em seu coração. 2 semanas depois da demissão, a vida da família Santos havia virado de cabeça para baixo. Maria fazia faxinas avulsas, ganhando muito menos e sem regularidade. Rafael pegou um turno extra na padaria, Pedro começou a trabalhar de entregador depois da escola e Júlia desistiu do curso de dança para economizar. Eu disse que não era para vocês sacrificarem nada por causa do que aconteceu, Maria protestou quando descobriu sobre a dança da filha. Mãe, a família é mais importante que... Curso, Júlia respondeu tentando soar forte, mas Maria viu a tristeza nos olhos da menina. Eram 9 da noite de uma sexta-feira quando o telefone tocou. Yolanda do outro lado da linha, chorando. Maria, por favor, preciso falar com você. Yolanda, o que aconteceu? É sobre as crianças. Elas estão muito mal desde que você saiu. Lucas não come, não brinca, só fica no quarto. E a Lara... A voz da babá falhou. A Lara desmaiou hoje na escola. Maria sentiu o coração disparar. Desmaiou. Por quê? Os médicos disseram que foi crise de ansiedade. Uma criança de 8 anos, Maria. Crise de ansiedade. E os pais? A doutora disse que é frescura. Aumentou o remédio da menina também. Que remédio? Para a ansiedade. Agora os dois tomam remédio para ficar quietos. Maria fechou os olhos, sentindo a revolta subir pela garganta. Yolanda, onde estão os pais? O senhor Eduardo viajou de novo. A doutora está no plantão. Eu estou sozinha com eles e não sei mais o que fazer. Eles perguntam por você todo dia. Eu queria poder ajudar, mas... Maria, tem uma coisa que você precisa saber. A voz de Yolanda ficou mais baixa. A doutora está planejando mandar as crianças para um colégio interno. Como? Ela disse para o marido que não aguenta mais o estresse de ter eles em casa. Quer interná-los no colégio mais rígido que encontrar. Maria sentou na cadeira da cozinha, atordoada. Mas eles são muito pequenos. Eu tentei argumentar, mas ela disse que é decisão final. Na segunda-feira ela vai levar eles para conhecer o colégio. E o Eduardo? Ele não sabe. A doutora vai apresentar como fato consumado quando ele voltar da viagem. Naquela noite, Maria não conseguiu dormir. Ficou na sala pequena, olhando as fotos dos próprios filhos pequenos. Lembrou de Roberto brincando com eles, de como eram felizes mesmo sem ter nada. Como era possível que crianças com tanto privilégio fossem tão infelizes? No sábado de Miriam de Dulcedes, manhã estava varrendo a casa de uma cliente quando recebeu outra ligação de Yolanda. Maria, você pode vir aqui, por favor? O que aconteceu agora? A doutora saiu para o plantão, mas deixou as crianças de castigo no quarto porque eles se recusaram a tomar o remédio. Eles estão trancados há horas, sem almoçar, sem nada. E você não pode soltar? Ela trancou por fora e levou a chave. Maria, eles estão chorando há 3 horas. Maria largou tudo e correu para a mansão. Encontrou Yolanda desesperada na porta dos fundos. Por aqui rápido antes que alguém veja. Subiram correndo para o segundo andar. Do lado de fora do quarto das crianças, Maria podia ouvir o choro baixinho dos gêmeos. Lucas, Lara, bateu suavemente na porta. Tia Maria. As duas vozes gritaram em uníssono. Você voltou. É só uma visita, queridos. Como vocês estão? Com fome, Lucas disse. E com sede. A mamãe disse que só vamos sair quando aprendermos a obedecer. Lara chorou. Maria
Olhou para Yolanda com raiva. Onde ela guardou a chave? No quarto dela, mas Maria, se ela descobrir... Dane-se o que ela vai descobrir. Maria desceu para o quarto do casal, procurou nas gavetas até encontrar um molho de chaves. Voltou correndo e abriu a porta do quarto. As duas crianças se jogaram em seus braços, chorando desesperadamente. Tia Maria, a gente foi bonzinho, eu juro. Lucas se agarrou no uniforme dela. A gente só não queria tomar o remédio porque fica tudo estranho depois. Lara explicou entre soluços. Eu sei, querida, eu sei. Maria abraçou os dois, sentindo o coração se partir. Estavam magros, pálidos, com olheiras fundas. Vocês estão com fome? Muita. Maria desceu com eles para a cozinha e preparou um lanche. Enquanto comiam com desespero, ela tomou uma decisão. Yolanda, eu vou ligar para o Eduardo. Maria, você não pode se meter. Já me meti. Essas crianças não podem ir para um colégio interno. Não assim. Encontrou o cartão de visita dele na gaveta da cozinha e ligou para o celular. Alô? Senhor Eduardo? É Maria Santos. Silêncio do outro lado. A faxineira que trabalhou na sua casa. Ela completou. Maria, como conseguiu meu número? Não importa. O senhor precisa voltar para casa agora. Eu estou em São Paulo em reunião. Suas crianças estão sendo maltratadas. Como? Maria contou tudo. O castigo desumano, os remédios excessivos, o plano do colégio interno. Isso não é possível. Cristina, jamais. Senhor Eduardo, o senhor conhece mesmo sua esposa? Outro silêncio longo. Eu estou voltando agora. E senhor, se eu fosse o senhor, trazia um advogado junto. Quando Cristina chegou em casa às 8 da noite, encontrou Eduardo esperando na sala. As crianças estavam no quarto, jantadas e banhadas por Yolanda e Maria. Que surpresa! Não sabia que você ia voltar hoje, Cristina disse tirando o jaleco. Cristina, precisamos conversar. Sobre? Sobre nossas crianças. E sobre seus métodos de educação. A máscara de frieza dela começou a rachar. Não entendo. Eu acho que entende sim, perfeitamente. E pela primeira vez em anos, Eduardo Cavalcante olhou para a esposa e viu quem ela realmente era. A discussão que se seguiu ecoou pela mansão inteira. Eduardo confrontou Cristina sobre cada detalhe que Maria havia contado. Os remédios desnecessários, o castigo desumano, o plano do colégio interno. Você perdeu o juízo. Eduardo caminhava de um lado para outro da sala. Trancar crianças de 8 anos num quarto sem comida. Eles precisam aprender disciplina. Cristina se defendeu. Você não está aqui para ver como são desobedientes. Desobedientes? Eles são crianças normais. Normais. Lucas não para quieto um segundo. Lara chora por qualquer coisa. Porque são crianças. Meu Deus, Cristina, que mãe você se tornou? Que mãe eu me tornei? Cristina subiu o tom. Eu trabalho 12 horas por dia para sustentar esta casa. Eu pago. Escola particular, roupas caras, tudo do melhor para eles. E esqueceu de dar amor. Amor não paga a conta, mas a falta dele mata por dentro. No andar de cima, Lucas e Lara ouviam tudo, abraçados na cama. Maria havia ficado com eles tentando acalmá-los. Eles estão brigando por causa da gente? Lara perguntou tremendo. Não, querida. Eles estão tentando resolver as coisas. O papai vai nos dar embora? Lucas chorou. Ninguém vai dar vocês embora. Vocês são amados. Pela mamãe. Não, Lara sussurrou. Maria sentiu o coração se partir. Sua mãe ama vocês do jeito que ela sabe. Mas às vezes os adultos se perdem, ficam confusos. Você ia ser nossa mãe? Lucas perguntou inocente. Eu já amo vocês como se fossem meus filhos. Maria respondeu com sinceridade. Lá embaixo a briga continuava. E essa história de colégio interno? Eduardo exigiu respostas. É a melhor solução. Lá eles vão aprender disciplina de verdade. Eles têm 8 anos, Cristina. 8 anos? E daí? Quanto mais cedo aprenderem a se virar sozinhos, melhor. Se virar sozinhos, eles são nossos filhos. São um fardo que eu carrego sozinha enquanto você viaja pelo mundo. Eduardo parou no meio da sala, olhando para a mulher com quem era casado há 10 anos, como se a visse pela primeira vez. Um fardo? Nossos filhos são um fardo para você? Cristina percebeu que havia ido longe demais.
Eu não quis dizer isso. Quis sim. E sabe de uma coisa, Cristina? Eu também sou um fardo para você. Este casamento todo é um fardo. Eduardo. E a Maria, aquela mulher que você humilhou, bateu na cara, expulsou de casa. Ela estava certa sobre tudo. Aquela faxineira ignorante. Aquela mãe. Aquela pessoa que em 2 semanas entendeu nossos filhos melhor que você em 8 anos. Cristina sentou no sofá, finalmente parecendo abalada. Não é fácil, Eduardo. Eu trabalho tanto. Eu também trabalho, mas nunca tratei nossos filhos como estorvo. Então, o que você quer que eu faça? Quero que você pare de medicar crianças saudáveis. Quero que você trate eles como filhos, não como pacientes problemáticos. E principalmente, Eduardo se abaixou na frente dela. Quero que você peça desculpas para a Maria. Desculpas para a faxineira? Para a mulher que nos mostrou como somos pais ruins. Cristina se levantou abruptamente. Eu não vou me humilhar para uma empregada. Então você vai perder sua família. Como? Cristina, eu quero o divórcio. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Upstairs até as crianças pararam de chorar, como se sentissem que algo definitivo estava acontecendo. Você não pode estar falando sério, Cristina finalmente disse. Nunca falei tão sério na vida. Eu vou ficar com as crianças. E você pode ficar com sua carreira, seus plantões, sua vida sem fardos. Eduardo, você não entende a pressão que eu tenho. Entendo sim, mas pressão não é desculpa para maltratar crianças. Nossos filhos estão traumatizados, Cristina. Traumatizados pelos próprios pais. Eduardo subiu para o quarto das crianças. Encontrou Maria sentada na cama, com Lucas e Lara dormindo grudados nela. Como eles estão? Perguntou baixinho. Assustados, confusos, mas vão melhorar. Maria, eu preciso lhe pedir desculpas por tudo. Não precisa se desculpar comigo, Sr. Eduardo. Precisa se desculpar com eles. Você voltaria a trabalhar aqui? Maria hesitou. Não como faxineira. Como o quê? Como alguém que cuida dessas crianças de verdade. Alguém que elas possam confiar. Uma babá? Uma pessoa que elas saibam que nunca vai abandonar elas. Eduardo entendeu. Você quer adoção? Quero que elas tenham uma família de verdade. Se for comigo, ótimo. Se for com o Senhor e uma nova esposa que saiba amar, também serve. Mas longe de quem faz mal. Naquela noite, Eduardo demitiu Yolanda com uma indenização generosa e um emprego arranjado com amigos. Não porque ela tivesse feito algo errado, mas porque as crianças precisavam de um novo começo. Obrigada por ligar para ele. Yolanda disse a Maria ao se despedir. Você salvou essas crianças. Elas que me salvaram. Me mostraram que às vezes lutar vale mais que se submeter. Na segunda-feira, Eduardo não foi trabalhar. Ficou em casa com Lucas e Lara, tentando reconectar com os filhos que havia negligenciado por tanto tempo. Cristina saiu cedo e voltou tarde, evitando contato com todos. O pedido de divórcio foi protocolado na terça-feira, e Maria Santos, pela primeira vez em 2 semanas, conseguiu dormir em paz. As crianças estavam seguras. Por enquanto. 3 semanas haviam se passado desde que Eduardo decidira pelo divórcio. Maria agora morava na mansão, não mais como faxineira, mas como cuidadora oficial dos gêmeos. Cristina havia se mudado para um apartamento próximo ao hospital, visitando as crianças apenas nos fins de semana. Visitas tensas e formais que deixavam todos desconfortáveis. Lucas havia parado completamente com os remédios, sob orientação de um novo pediatra que Eduardo consultara. O menino estava gradualmente voltando a ser criança. Brincalhão, curioso, cheio de energia. Lara ainda tinha pesadelos ocasionais, mas sorria mais, especialmente quando Maria contava histórias na hora de dormir. Tia Maria, você vai mesmo ficar para sempre? Lara perguntou uma manhã, enquanto Maria penteava seus cabelos para a escola. O que você acha? Acho que sim, porque você olha para a gente diferente. Diferente como? Como se gostasse da gente. As palavras eram simples, mas carregavam o peso de anos de carência afetiva. Maria beijou o topo da cabeça da menina. Eu amo vocês. Vocês sabem disso, né? Sabemos, Lucas apareceu na porta já uniformizado. O papai também está diferente. Era verdade.
Eduardo havia cancelado 2 viagens de negócios para ficar em casa. Pela primeira vez, era ele quem levava os filhos à escola, quem ajudava com a lição de casa, quem brincava na piscina nos fins de tarde. Papai! Lara o chamou durante o café da manhã. Você não vai mais viajar? Vou viajar menos, princesa. Muito menos. E a mamãe? Ela vai voltar? Eduardo e Maria trocaram olhares. Era uma pergunta difícil de responder. A mamãe ama vocês. Eduardo escolheu as palavras cuidadosamente. Mas às vezes, os adultos precisam morar em casas diferentes para ficarem felizes. E nós? Lucas perguntou. Vocês vão ficar comigo e com a tia Maria. Os rostinhos se iluminaram. Maria sentiu o coração apertar de emoção. Naquela tarde, Eduardo decidiu dar uma festa na piscina para alguns colegas de negócios. Nada formal, explicou para Maria. Apenas alguns sócios e suas famílias. Quero que as crianças participem, brinquem, que vejam como é uma família de verdade. Maria preparou tudo com carinho. Decoração simples, comida gostosa, ambiente acolhedor. Era sábado, e pela primeira vez em anos, a mansão dos Cavalcante teria o som de risadas e crianças brincando. Os convidados começaram a chegar às 2 da tarde. Casais com filhos, executivos descontraídos, um ambiente completamente diferente das festas frias que Cristina costumava dar. Lucas e Lara estavam eufóricos, correndo pelo quintal, brincando com as outras crianças, mergulhando na piscina sob o olhar atento de Maria e Eduardo. Seus filhos estão mais soltos, comentou Carlos, um dos sócios de Eduardo. Antes eles pareciam tensos. Mudamos algumas coisas em casa, Eduardo respondeu diplomaticamente. E quem é aquela mulher que está cuidando deles? Nova namorada? A esposa de Carlos perguntou, olhando para Maria, que brincava na piscina com as crianças. É a Maria. Ela cuida das crianças. Ah, a babá nova. Parece muito carinhosa. Eduardo não corrigiu. Não sabia exatamente como definir o que Maria representava para eles. Era mais que babá. Mais que funcionária. Era família. Por volta das 4 da tarde a festa estava no auge. As crianças brincavam livremente na piscina, os adultos conversavam animadamente, o clima estava perfeito. Eduardo estava distraído em uma conversa de negócios quando ouviu o primeiro grito. Socorro! Maria estava do outro lado da piscina, conversando com uma das mães, quando viu Lucas empurrar Lara brincando. A menina caiu na parte funda da piscina e não voltou à superfície. Lucas! Maria gritou, correndo. Viu que o menino também havia entrado. Desesperado atrás da irmã, mas os dois estavam se debatendo na água, em pânico. Sem pensar 2 vezes, Maria pulou na piscina completamente vestida. Não sabia nadar bem. Havia aprendido apenas o básico numa piscina pública do bairro quando era jovem. Mas não hesitou 1 segundo. A água estava gelada, ou talvez fosse o medo. Maria mergulhou, procurando desesperadamente pelas crianças. Viu Lara no fundo, inconsciente. Lucas tentava alcançá-la, mas também estava se afogando, com força que não sabia ter. Maria conseguiu pegar os 2. Tentou subir, mas o peso estava demais para ela. Seus pulmões ardiam, pedindo ar. Por favor, Deus, pensou, me deixa salvar eles. Conseguiu empurrar Lucas para cima primeiro. Alguém o puxou para fora da piscina. Depois foi buscar Lara, que estava desacordada. Subiu com a menina nos braços, mas quando chegou à superfície, suas forças haviam acabado. Maria! Eduardo gritou, mergulhando de roupa e tudo. A última coisa que Maria viu, antes de desmaiar, foi Lara tossindo água viva. Os convidados corriam. Alguém chamava uma ambulância. Eduardo a segurava nos braços. Não morre, por favor, ouviu ele sussurrar. Não agora que encontramos você. Na ambulância, Lucas e Lara, já recuperados, seguravam as mãos de Maria. Tia Maria, acorda! Lucas chorava. Por favor, acorda. Você prometeu que ia ficar para sempre. Lara soluçava. Maria tentou abrir os olhos, mas estava tão cansada. Havia água nos pulmões, o corpo doía, inteiro, mas escutava as vozes das crianças, sentia o amor delas chegando até ela. Valia a pena, valeria a pena morrer por eles, se fosse preciso, mas ainda tinha muito amor para dar. Eu estou aqui, conseguiu sussurrar, e pela primeira vez na vida,
Lucas e Lara ouviram as palavras que mais precisavam. Mamãe está aqui. Porque era isso que Maria havia se tornado. Não oficialmente, não no papel, mas no coração. A mãe que eles sempre mereceram ter. Maria acordou no hospital, 2 dias depois, com a garganta ardendo e o peito dolorido. A primeira coisa que viu foram 2 pares de olhos castanhos a encarando com preocupação. Tia Maria! Lucas e Lara gritaram juntos, se jogando cuidadosamente sobre ela na cama. Oi, meus amores, sua voz saiu rouca. Vocês estão bem? A gente está, mas você quase morreu. Lara chorou. O médico disse que você engoliu muita água. Mas não morri. Estou aqui. Eduardo se aproximou da cama, os olhos vermelhos de cansaço e emoção. Maria, eu não tenho palavras para agradecer o que você fez. Qualquer mãe faria. Mãe? Eduardo repetiu, como se degustasse a palavra. É o que eu sou, não é? Para eles. Lucas e Lara se entreolharam e sorriram. É sim, disseram em coro. O médico disse que você pode ter alta amanhã. Eduardo puxou uma cadeira. Mas vai precisar de repouso. Pneumonia por aspiração não é brincadeira. Meus filhos, Rafael, Pedro, Júlia, eles sabem. Estão aqui. Foram para a lanchonete agora. Passaram a noite toda aqui. Como se tivessem sido chamados, a porta se abriu e os 3 filhos de Maria entraram correndo. Mãe! Júlia se jogou no pescoço dela, chorando. Que susto você nos deu! Doida, né, mãe? Rafael tentou brincar, mas os olhos estavam marejados. Pular na piscina sem saber nadar direito. Eu sabia o suficiente. Maria sorriu fraca. O suficiente para salvar 2 vidas. Pedro completou, olhando para Lucas e Lara com carinho. Era bonito ver os filhos de Maria interagindo com os gêmeos. Rafael havia trazido um jogo de cartas. Pedro ensinou uma música no violão que trouxe. Júlia penteou os cabelos de Lara, como se fossem uma família grande e misturada. Vocês são irmãos da tia Maria? Lucas perguntou para Rafael. Somos filhos dela. Então vocês são nossos irmãos também? Rafael olhou para Maria, que assentiu com os olhos cheios de lágrimas. Somos sim, baixinho. Naquela noite, depois que todos saíram, Eduardo ficou sozinho, com Maria no quarto do hospital. Maria, preciso te contar uma coisa. O que foi? O vídeo do salvamento viralizou nas redes sociais. Que vídeo? Um dos convidados filmou tudo. A festa, você pulando na piscina, salvando as crianças. Está sendo compartilhado no país inteiro. Maria franziu a testa. Isso é bom ou ruim? Depende do ponto de vista. Para nós é bom. As pessoas estão comentando sobre seu heroísmo, sobre como você arriscou a vida por crianças que nem são suas. Biologicamente. Elas são minhas, sim. Eu sei, mas legalmente. Eduardo hesitou. Maria, eu quero formalizar isso. Quero que você adote Lucas e Lara oficialmente. Como? Você é o pai deles. E quero que você seja a mãe, oficialmente. Maria sentiu o coração disparar. E a Cristina? Cristina vai renunciar aos direitos maternos. Conversei com ela hoje. Depois do vídeo, da repercussão, ela entendeu que as crianças ficam melhor com você. Ela concordou assim do nada? Eduardo baixou os olhos. Na verdade, ela estava preocupada com a imagem dela. O vídeo não mostra ela em situação favorável. Aparecem comentários perguntando onde estava a mãe das crianças, por que a babá teve que salvar eles. Entendo. Sei que não é o motivo ideal, mas o resultado é o que importa. Você quer adotar meus filhos, Maria? As lágrimas rolaram pelo rosto dela. Eu quero. E Eduardo engoliu seco. Você me daria uma chance? Uma chance de recomeçarmos como família de verdade? Maria o encarou. Como assim? Eu me apaixonei por você, Maria. Pela sua força, seu amor incondicional pelas crianças, pela forma como transformou nossa casa em um lar. Ele segurou a mão dela. Sei que sou mais velho, que venho de um mundo diferente do seu, mas... Eduardo. Sim, você não precisa se justificar. Eu também me apaixonei por você. Por como você mudou, por como descobriu como ser pai de verdade. Ele sorriu, aliviado. Então vamos formar uma família maluca. Seus 2, meus 3, nós 2. 7 pessoas numa casa só? A casa é grande, Maria riu. E coração nunca é pequeno demais para mais amor. Eduardo se inclinou e a beijou suavemente.
Do corredor, 5 vozes sussurraram em coro. Uhul! Os dois se separaram, rindo. Vocês estão ouvindo atrás da porta? Eduardo gritou. Estamos não, Lucas respondeu. Estamos espiando pelo vidrinho. Todos riram. Era assim que uma família de verdade soava, cheia de vida, bagunça, amor e risadas. 3 dias depois, Maria teve alta do hospital. A saída foi cercada de jornalistas que queriam entrevistar a heroína da piscina, como a mídia havia apelidado. Como se sente sendo chamada de heroína? Um repórter perguntou. Eu só fiz o que qualquer mãe faria pelos filhos, Maria respondeu com Lucas e Lara grudados nela. Mas eles não são seus filhos biológicos. Filho não é quem gera. Filho é quem cria, quem ama, quem está presente todos os dias. A resposta virou manchete no dia seguinte. E Cristina, vendo a reportagem no apartamento vazio, finalmente entendeu o que havia perdido. A lua de mel da nova configuração familiar durou exatamente 2 semanas. Cristina havia assinado a renúncia dos direitos maternos numa tentativa desesperada de preservar sua reputação profissional. Mas conforme os dias passavam e via as fotos felizes da família nas redes sociais, postadas pelos próprios filhos em suas contas supervisionadas, algo escuro começou a crescer em seu peito. Não era amor maternal, era orgulho ferido. Como ela pôde me substituir tão facilmente? Murmurava sozinha no apartamento moderno e frio. Como meus próprios filhos puderam me esquecer tão rápido? A gota d'água veio quando viu uma foto de Lucas e Lara abraçados com Maria, sorrindo genuinamente com a legenda: Nossa nova mamãe é a melhor do mundo. Família completa. Naquela noite, Cristina ligou para sua irmã, Helena, que morava em Brasília. Helena, preciso da sua ajuda. O que aconteceu agora, Cris? Aquela faxineira está destruindo minha família. Faxineira? Que faxineira? Cristina contou a versão dela da história, omitindo os maus tratos, exagerando nos sacrifícios que fazia pelos filhos, pintando Maria como uma oportunista que se aproveitou da situação para se casar com um homem rico. Você precisa me ajudar a expor essa mulher pelo que ela realmente é. Cris, você não acha que está exagerando? Pelo que vi nas notícias, ela salvou as crianças. Ela provocou o acidente, tenho certeza. Estava lá o tempo todo, podia ter evitado que eles caíssem na piscina. Helena, que conhecia bem a irmã, suspirou. O que você quer que eu faça? Você conhece aquele jornalista investigativo, né, o Marcelo Santos? Aquele que faz reportagens de denúncia? Conheço. Preciso que você fale com ele. Que ele investigue o passado dessa Maria. Procure podres, alguma coisa que prove que ela é uma interesseira. Cristina. Helena, por favor. Ela está alienando meus filhos contra mim. Na verdade, Lucas e Lara tinham tentado visitar Cristina no apartamento dela 2 vezes desde a mudança. Ambas as visitas foram desastres. A primeira vez, Cristina passou as 3 horas reclamando de como eles estavam diferentes, mal educados, influenciados por pessoas estranhas. A segunda vez, ela tentou convencê-los de que Maria era má, que só estava interessada no dinheiro do pai, que não os amava de verdade. Os gêmeos voltaram para casa chorando e se recusaram a visitá-la novamente. Tia Maria ama a gente sim, Lara havia dito para Eduardo. Ela quase morreu por nossa causa. E a mamãe só fala coisa ruim dela, Lucas completou. Não quero mais ver a mamãe. Eduardo tentou mediar, explicar que Cristina estava machucada, confusa, mas as crianças eram cristalinas na decisão. Queriam apenas Maria como mãe. Enquanto isso, Helena conseguiu convencer Marcelo Santos a investigar a história. O jornalista, conhecido por suas reportagens sensacionalistas, achou que poderia render uma boa matéria: a verdade por trás da heroína da piscina. Marcelo começou a investigação indo ao bairro onde Maria morava. Conversou com vizinhos, ex-patrões, conhecidos. Para a frustração dele, só encontrou elogios. A Maria, nossa, que mulher batalhadora, disse Dona Conceição. Criou 3 filhos sozinha depois que o marido morreu. Nunca vi ela faltar com respeito com ninguém. Trabalhava em 2, às vezes 3 casas por dia para dar estudo para os filhos, comentou seu Joaquim, do bar da esquina. Mulher de caráter. Os filhos dela são educadíssimos. O Rafael trabalha na padaria aqui do bairro, Menino de Ouro.
acrescentou a vizinha do lado. Marcelo tentou outra abordagem. Investigou as finanças da família Santos. Descobriu que eles sempre viveram apertado, mas sem dívidas impagáveis, sem problemas com a justiça, sem nada que pudesse ser usado como evidência de má-fé. Frustrado, ele ligou para Helena. Não estou achando nada de comprometedor sobre essa Maria Santos. Continue procurando, Helena insistiu. Minha irmã tem certeza de que tem algo. Mas pelo que investiguei, ela é realmente o que parece. Uma mãe trabalhadora que se apaixonou pelo patrão e vice-versa. E os filhos dela? Não tem nada suspeito? Marcelo verificou. Rafael, 22 anos, trabalhador exemplar sem antecedentes. Pedro, 18 anos, estudante e músico nas horas. Vagas também sem problemas. Júlia, 16 anos, excelente aluna, nunca se envolveu em confusões. Família exemplar, ele admitiu. Foi quando Helena teve uma ideia diabólica. E se você criasse uma história, algo sobre interesse financeiro, sobre ela ter planejado tudo? Helena, isso é difamação. Não se você apresentar como suspeitas e questionamentos. Você é bom nisso. Marcelo Santos era bom nisso, especialista em construir narrativas sensacionalistas a partir de meias-verdades. Há insinuações, e a história da faxineira que virou senhora da mansão realmente tinha potencial para gerar polêmica. Tudo bem, vou fazer uma matéria questionando as circunstâncias, mas vou precisar que sua irmã dê entrevista. Ela dá. Uma semana depois, a reportagem foi ao ar no programa de maior audiência da televisão brasileira. Faxineira heroína ou interesseira? Mãe biológica denuncia. Ela manipulou meus filhos contra mim. A matéria era um primor de manipulação jornalística. Misturava fatos reais com insinuações maldosas. Apresentava Cristina como uma mãe trabalhadora injustiçada. Sugeria que Maria havia provocado o acidente para se fazer de heroína. Por que uma pessoa que cuidava da casa há tão pouco tempo estava sozinha responsável pela segurança das crianças? Perguntava Marcelo em off, sobre imagens da mansão. Minha ex-esposa está mentindo, Eduardo disse quando assistiu à reportagem. Ela sabe que isso não é verdade. Eu sei. Maria estava pálida, mas serena. A verdade sempre vence. Mas naquela noite, quando checaram as redes sociais, viram que a campanha de difamação havia funcionado. Centenas de comentários questionavam as intenções de Maria, chamando-a de interesseira, oportunista, falsa heroína. Lucas e Lara choraram ao ler alguns comentários. Por que estão falando mal da tia Maria? Lara perguntou. Porque às vezes pessoas machucadas fazem coisas ruins, Maria explicou, abraçando os dois. Mas a verdade é mais forte que a mentira. Você tem certeza? Lucas perguntou. Maria olhou pela janela da mansão, vendo algumas pessoas com cartazes protestando do lado de fora. Tenho, mentiu, rezando para estar certa. A campanha difamatória de Cristina havia funcionado melhor do que ela imaginou. Em 3 dias, a hashtag #MariaInteresseira estava entre os trending topics do Twitter. Programas de televisão debatiam o caso, divididos entre os que defendiam Maria e os que questionavam suas intenções. Eduardo contratou o melhor advogado de defesa que conhecia, mas sabia que a batalha legal seria longa. Enquanto isso, a família estava sitiada em casa. Jornalistas acamparam na porta da mansão, fotografando qualquer movimento, transformando a vida de todos num inferno. Não quero mais ir à escola, Lucas disse na segunda-feira de manhã. Os meninos ficam fazendo perguntas sobre as notícias. E as meninas me chamam de filha da interesseira. Lara chorou. Maria sentiu o coração se partir. Aquelas crianças estavam pagando pelo crime de amar e ser amadas por ela. Talvez eu devesse ir embora, disse para Eduardo naquela noite, depois que as crianças dormiram. Nem pense nisso. Eduardo, olha o que está acontecendo. As crianças estão sofrendo. Você está perdendo clientes. Era verdade. Alguns empresários conservadores haviam cancelado contratos com Eduardo, alegando não querer se associar ao escândalo. Eu não me importo com isso. Eu me importo. Não posso ser a causa da destruição da família que eu amo. Maria, você é a família. Sem você não somos nada. Naquela mesma noite, Rafael bateu na porta do quarto deles. Mãe, precisa ver isso. Ele trouxe o laptop e mostrou um vídeo no YouTube. Era Yolanda,
a ex-babá das crianças. Eu não consegui mais ficar calada, ela dizia para a câmera, com os olhos vermelhos de choro. Estão falando mentiras sobre a Maria, e eu sei a verdade. O vídeo, postado na conta pessoal de Yolanda, começava: devagar. Meu nome é Yolanda Pereira. Eu trabalhei 5 anos como babá das crianças Lucas e Lara Cavalcante. Estou vendo as notícias e preciso falar a verdade. Ela contava tudo. Os remédios desnecessários, os castigos desumanos, a frieza de Cristina com os filhos, como as crianças definhavam emocionalmente. A doutora Cristina nunca demonstrou carinho real pelos filhos. Ela os via como fardo, como obstáculo para a carreira dela. Eu era proibida de deixar eles fazerem barulho, de brincar livremente, de ser crianças. O depoimento mais devastador veio a seguir. No dia que a Maria foi demitida, a doutora bateu na cara dela. Bateu porque ela defendeu 2 crianças que estavam sendo maltratadas. E sabe por que a Maria estava sozinha, responsável pelas crianças no dia do acidente? Porque os pais nunca se responsabilizaram por eles. Yolanda mostrava fotos. Bruízes no bracinho de Lucas, Lara chorando no canto do quarto, os 2 dormindo abraçados como se tentassem se proteger do mundo. A Maria transformou aquelas crianças. Em 2 semanas elas voltaram a sorrir, a brincar, a ser felizes. E depois do acidente, quando ela quase morreu salvando eles, a primeira coisa que fizeram foi chamar ela de mãe. O vídeo terminou com Yolanda olhando direto para a câmera. Cristina Cavalcante está mentindo porque não suporta ver que alguém conseguiu amar os filhos dela melhor do que ela própria. Maria Santos é uma heroína, sim, mas não só pelo que fez na piscina, pelo que fez no coração daquelas crianças. O vídeo viralizou ainda mais rápido que a reportagem de difamação. Em 6 horas, tinha 2 milhões de visualizações e dezenas de milhares de comentários apoiando Maria. Mas o golpe final veio de onde ninguém esperava. Na quarta-feira, Conceição, a ex-patroa de Maria que a havia recomendado para os Cavalcante, apareceu no programa de maior audiência da TV com uma pasta cheia de documentos. Eu trabalhei com a doutora Cristina por 2 anos, ela disse ao apresentador. Foi por isso que quando ela me pediu uma recomendação de faxineira, eu indiquei a Maria. Pensei que ela fosse uma pessoa decente. Conceição abriu a pasta e mostrou fotos de WhatsApp que havia recebido de Cristina durante os meses em que Maria trabalhou lá. Olha só algumas mensagens que ela me mandava, disse, mostrando para as câmeras. Essa faxineira nova está enchendo o saco, sempre dando opinião sobre as crianças. Preciso me livrar da Maria. Ela está interferindo na educação dos meus filhos. Vou arranjar um jeito de demitir ela por justa causa, assim não pago rescisão. A mais chocante de todas dizia: as crianças estão preferindo a faxineira a mim. Isso é inaceitável. Cristina planejou a demissão da Maria, Conceição explicou. Ela estava procurando desculpa para se livrar de uma pessoa que mostrava para as crianças o que é amor verdadeiro. O apresentador perguntou: e quanto à acusação de que Maria se provocou o acidente? Absurdo total, eu tenho aqui. Ela mexeu na pasta. O laudo do bombeiro que atendeu à ocorrência. Conceição mostrou o documento oficial. O bombeiro responsável pelo socorro declarou que foi um acidente típico de criança, que Maria agiu com heroísmo incomparável e que sem a intervenção dela, as 2 crianças poderiam ter morrido. Mais devastador ainda, o bombeiro havia anotado no laudo que, ao chegar ao local, não havia nenhum dos pais das crianças prestando socorro, apenas a senhora que as salvou, inconsciente por quase afogamento, e uma multidão de convidados. O programa terminou com Conceição fazendo um apelo. Maria Santos é uma das pessoas mais íntegras que conheci na vida. Criou 3 filhos sozinha, trabalhou honestamente a vida toda. E quando encontrou o amor verdadeiro, estão tentando destruí-la por inveja e maldade. Naquela noite, a opinião pública havia virado completamente. As hashtags agora eram #JusticaParaMaria e #Cristina Manipuladora. Cristina, vendo sua reputação desmoronar, tentou um último golpe desesperado. Entrou com um pedido judicial para reverter a perda dos direitos maternos, alegando que havia sido coagida a assinar sob pressão midiática. Mas era tarde demais.
Na audiência, Lucas e Lara, agora com 9 anos, pediram para falar com o juiz pessoalmente. Nós queremos ficar com a tia Maria para sempre, Lucas disse, segurando firme a mão da irmã. Ela é nossa mãe de verdade. Lara completou. A outra mulher só nos fazia mal. O juiz, comovido pela determinação das crianças e pelas evidências apresentadas, negou o pedido de Cristina. A adoção está homologada, ele declarou. Maria Santos é oficialmente a mãe de Lucas e Lara Cavalcante. Do lado de fora do fórum, a família completa, Eduardo, Maria, Rafael, Pedro, Júlia, Lucas e Lara, se abraçou sob o flash de centenas de câmeras. Mas agora, os flashes eram de alegria, não de escândalo. A verdade havia vencido. 6 meses depois da decisão judicial, a vida da família Santos Cavalcante havia encontrado seu ritmo. Rafael conseguiu uma bolsa de estudos para fazer administração numa universidade particular. Pedro formou uma pequena banda que tocava em eventos locais e Júlia voltou às aulas de dança. Agora numa escola ainda melhor, presente de Eduardo pelo seu aniversário de 17 anos. Lucas e Lara estavam irreconhecíveis. O menino, livre dos remédios desnecessários, se destacava na escola como uma das crianças mais criativas da turma. A menina, sem mais ansiedade constante, descobriu talento para desenho e pintava quadros lindos que Maria pendurava orgulhosa pela casa toda. Eduardo reduziu drasticamente as viagens de trabalho, delegou mais responsabilidades para sócios de confiança e, pela primeira vez em anos, estava genuinamente feliz. Sua empresa até cresceu. Clientes que haviam se afastado durante o escândalo voltaram quando viram que era uma família sólida e verdadeira. Papai, Lara disse uma tarde enquanto ele a ajudava com a lição de matemática, você está mais bonito agora. Por quê? Porque você sorri mais. Era verdade. Eduardo havia descoberto a alegria de ser pai presente, de conhecer os amigos dos filhos, de ir às reuniões escolares, de participar da vida real deles, ao invés de apenas pagar contas. Maria também havia mudado. A mulher cansada que limpava casas alheias se transformara numa mãe e esposa radiante. Não que ela tivesse parado de trabalhar, pelo contrário. Com as economias de Eduardo e a própria determinação, abriu uma pequena empresa de limpeza, Santos & Filhos, que empregava outras mulheres em situação semelhante à que ela vivera. Mãe, chegou mais uma cliente, Rafael disse entrando na cozinha com o celular na mão. A dona Helena quer orçamento para a limpeza de um apartamento em Brasília. Helena, Maria franziu a testa. Esse nome me é familiar. É a irmã da Cristina, Eduardo. Disse baixinho. A que ajudou naquela campanha contra você. Maria ficou alguns segundos em silêncio, processando. Depois sorriu. Passa o orçamento para ela. Igual para todo mundo. Mãe, você tem certeza? Tenho. Negócio é negócio. Na verdade, Helena havia ligado numa tentativa desesperada de aproximação. Cristina estava num estado deplorável. Havia perdido vários pacientes quando os detalhes sobre seu comportamento com os filhos vieram à tona. O consultório particular que sonhava abrir nunca saiu do papel, e ela vivia sozinha num apartamento, amarga e ressentida. Cris, você precisa pedir desculpas, Helena havia dito na última visita. Admitir que estava errada. Eu não estava errada. Aquela mulher destruiu minha família. Cristina, abra os olhos, você que destruiu. Você maltratava as crianças, negligenciava elas, medicava sem necessidade. Eu estava tentando educar. Você estava tentando silenciar. Há diferença. Helena havia saído daquela conversa determinada a tentar uma reparação, mesmo que simbólica. Ligar para a empresa de Maria foi sua forma de mostrar que nem toda a família Rocha era igual a Cristina. Quando as funcionárias da Santos & Filhos chegaram ao apartamento de Helena em Brasília, ela ficou surpresa. Esperava mulheres simples, mas encontrou uma equipe bem uniformizada, educada, profissional. Você conhece a Dona Maria pessoalmente? Helena perguntou para a coordenadora da equipe. Conheço. Ela me deu essa oportunidade quando eu estava desempregada há 8 meses. Tenho 2 filhos pequenos. E como ela é? Como pessoa? A mulher sorriu. É a melhor patroa que já tive. Trata a gente como gente, sabe? Paga em dia. Dá vale quando precisa. Pergunta da família.
Meu filho ficou doente mês passado, ela pagou o médico particular. Helena ficou em silêncio enquanto a equipe trabalhava. Era evidente o carinho e respeito que tinham pela patroa Maria. 2 semanas depois, Helena fez algo que surpreendeu a todos. Apareceu na porta da mansão dos Santos Cavalcanti. Eduardo atendeu, desconfiado. Helena, o que você quer aqui? Quero falar com a Maria, por favor. Maria apareceu na porta, serena. Oi, Helena. Maria, eu preciso pedir desculpas. Entre. Sentaram na sala. Eduardo permaneceu por perto por segurança. Lucas e Lara espiavam curiosos da escada. Eu ajudei minha irmã naquela campanha horrível contra você. Helena começou com os olhos cheios de lágrimas. Eu acreditei nas mentiras dela porque é minha irmã. Entendo. Mas depois que tudo veio à tona, depois que vi como você trata os funcionários da sua empresa, como as crianças ficaram felizes, eu percebi que você é tudo o que Cristina nunca foi. Maria não respondeu, apenas ouviu. Cristina está muito mal. Perdeu quase todos os pacientes, vive sozinha, amarga, mas se recusa a admitir que errou. Isso me deixa triste por ela. Você perdoaria ela se ela pedisse desculpas de verdade? Maria olhou para Eduardo, depois para Lucas e Lara na escada e sorriu suavemente. Helena, eu já perdoei. O perdão não é presente que dou para quem me magoou. É presente que dou para mim mesma, para poder viver em paz. Mas ela nunca pediu desculpas. Não precisa pedir. Eu escolho perdoar porque carregar mágoa machuca só a mim. Helena chorou. Você é incrível. Sou apenas uma mãe que aprendeu que o amor sempre vence o ódio. Na saída, Helena parou na porta. Maria, se um dia Cristina tiver coragem de vir aqui, ela será bem recebida sempre. Lucas e Lara desceram correndo assim que Helena foi embora. Mamãe Maria, Lucas perguntou, se a mamãe Cristina voltar, você vai deixar? Vocês querem que ela volte? Os dois se entreolharam. A gente quer que ela seja feliz, Lara disse, mas longe de nós. Então é isso que vai acontecer. Naquela noite, Eduardo abraçou Maria na cama. Você é incrível mesmo. Por que dessa vez? Porque consegue perdoar até quem tentou destruir você. Sabe por que é fácil perdoar? Por quê? Maria olhou pela janela do quarto, vendo Lucas e Lara brincando no jardim com Rafael e Pedro, enquanto Júlia tocava piano na sala. Porque estou feliz demais para perder tempo com rancor. E era verdade. O amor havia vencido tudo. 2 anos depois do dia em que tudo começou, a mansão dos Santos Cavalcanti se preparava para uma festa especial. Não uma festa de negócios ou evento social, mas uma comemoração genuína. O 2º aniversário da adoção oficial de Lucas e Lara. A casa estava irreconhecível. Onde antes reinava o silêncio frio, agora ecoavam risadas, música, conversas animadas. O jardim foi decorado com bandeirinhas coloridas feitas pelas próprias crianças. A piscina, aquela mesma piscina, estava cheia de amigos da escola dos gêmeos. E na cozinha, Maria comandava uma verdadeira operação culinária com a ajuda de Júlia e algumas funcionárias da Santos End. Filhos, mãe, o bolo chegou. Rafael anunciou carregando uma obra de arte confeitada com formato de casa e 7 bonecos representando toda a família. Que lindo! Lara correu para ver. Somos todos nós. Todos nós, Maria repetiu, saboreando as palavras. A empresa de limpeza havia prosperado além de todas as expectativas. Santos & Filhos agora empregava 15 mulheres, todas com carteira assinada, benefícios e, principalmente, dignidade. Maria descobriu que tinha talento para negócios, não o tipo frio e calculista, mas o tipo humano baseado em confiança e cuidado genuíno. Dona Maria, aproximou-se Conceição, que agora trabalhava na empresa como coordenadora geral. Chegou mais um pedido de entrevista. Desta vez é da revista Veja. Querem fazer uma matéria sobre empreendedorismo feminino. Depois a gente conversa sobre isso. Maria sorriu. Hoje é dia de família. Eduardo apareceu no jardim carregando Pedro nas costas, numa brincadeira que fazia todos rirem. Aos 20 anos, Pedro havia se tornado um jovem talentoso, que conciliava a faculdade de música com apresentações da banda. Rafael, agora no 3º ano de administração,
Já ajudava Eduardo na empresa nas horas vagas, mostrando uma visão inovadora que impressionava os sócios mais antigos. Júlia, aos 18, havia se tornado uma dançarina profissional promissora e, surpresa de todos, descoberto também vocação para a psicologia infantil. Quero ajudar crianças como Lucas e Lara, ela havia dito ao escolher o curso universitário. Mamãe Maria! Lucas correu até ela ofegante de tanto brincar. Vem ver o que eu desenhei. Era um retrato da família toda, desenhado com o capricho de um menino de 10 anos. Minha família verdadeira. Estava escrito embaixo com letras coloridas. Está lindo, meu filho. Posso pendurar no meu quarto? Claro. Lara se aproximou, mais quieta. Aos 10 anos, havia desenvolvido uma sensibilidade artística refinada e uma personalidade doce, mas ainda observadora. Mamãe, você é feliz? A pergunta era simples, mas carregada de toda a sabedoria que apenas crianças que sofreram conseguem ter. Muito feliz, minha filha. E vocês? Nós somos felizes porque você é feliz. Maria sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Venham cá. Abraçou os gêmeos ali mesmo, no meio da festa, sem se importar com mais nada. Eduardo se aproximou e completou o abraço. Em seguida, vieram Rafael, Pedro e Júlia. Uma família maluca, misturada, construída no amor e não no sangue. Gente, foto! Gritou alguém da festa e todos se posicionaram sorrindo. No momento em que o flash disparou, uma figura familiar apareceu no portão. Cristina estava lá, magra, com o cabelo mais curto, vestida de forma simples. Ao lado dela, Helena. O jardim ficou em silêncio por alguns segundos. Eduardo se adiantou. Cristina. Eduardo. Sua voz estava diferente, menor, sem a autoridade fria de antes. Eu vim pedir permissão para falar com as crianças. Lucas e Lara se esconderam atrás de Maria instintivamente. Crianças? Maria se abaixou na altura deles. Vocês querem falar com ela? Os dois se entreolharam. Só se você ficar perto, Lara sussurrou. Eu fico. Cristina se aproximou lentamente, como quem se aproxima de animais feridos. Oi, Lucas. Oi, Lara. Oi, responderam em uníssono, ainda grudados em Maria. Eu vim para pedir desculpas. Desculpas por quê? Lucas perguntou, com a franqueza das crianças. Cristina engoliu seco. Por ter sido uma mãe ruim, por ter machucado vocês, por ter tentado fazer vocês acreditarem que a Maria era má quando ela é a melhor coisa que aconteceu para vocês. E por que você fez isso? Lara quis saber. Porque eu estava com raiva, ciúmes. Eu não sabia como amar vocês do jeito certo. E quando vi alguém conseguindo, fiquei com muita raiva. E agora? Lucas perguntou. Agora eu sei que vocês estão onde devem estar. Com quem ama vocês de verdade? Cristina olhou para Maria. Maria, eu peço desculpas por tudo. Você sempre soube o que era melhor para eles. Você sempre foi a mãe que eles mereciam. Obrigada por reconhecer isso, Cristina. Vocês podem me perdoar? Lucas e Lara se entreolharam novamente, numa daquelas conversas silenciosas que gêmeos têm. A gente perdoa, Lucas disse, mas você não pode mais ser má. E tem que deixar a mamãe Maria em paz, Lara completou. Cristina sorriu pela primeira vez, um sorriso verdadeiro sem máscaras. Prometo. Helena se aproximou. Cristina está fazendo terapia e começou a trabalhar como voluntária numa ONG que cuida de crianças carentes. Estou tentando aprender a cuidar de crianças do jeito certo, Cristina explicou, para compensar tudo. Maria se levantou e, para surpresa de todos, abraçou Cristina. Eu fico feliz que você esteja encontrando seu caminho. Obrigada, Cristina chorou, por cuidar deles, por salvá-los, por ser tudo que eu nunca consegui ser. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora, a família se reuniu na sala. Maria olhou ao redor. Eduardo lendo o jornal no sofá, Rafael estudando na mesa, Pedro afinando o violão, Júlia ensinando Lara a desenhar, Lucas construindo algo com blocos de montar. Uma família perfeita? Não. Uma família real, com problemas, desafios, diferenças, mas uma família construída no amor verdadeiro. Eduardo, ela chamou. Sim, amor. Você se lembra?
Quando me perguntou se eu daria uma chance para recomeçarmos como família. Lembro. Obrigada por me dar a chance de descobrir que família não é quem nasce junto, é quem escolhe ficar junto. Obrigado você por me ensinar que amor não se compra, se constrói. E agora me diz, qual a sua opinião sobre o poder transformador do amor verdadeiro em nossas vidas? Quero muito saber nos comentários. E lembra de se inscrever para acompanhar as próximas histórias que estão chegando. Maria Santos havia começado como faxineira e se tornado muito mais. Mãe, esposa, empresária, mas principalmente prova viva de que o amor sempre encontra seu caminho para casa. E às vezes, o lar mais lindo é aquele que construímos com as pessoas que escolhemos amar. Não as que nascemos obrigados a amar, mas as que decidimos amar todos os dias, em cada gesto, cada cuidado, cada momento de alegria compartilhada. O círculo estava completo e continuaria crescendo, porque amor verdadeiro sempre multiplica, nunca diminui.